Um discípulo é alguém que segue o seu mestre, que o imita e que procura tornar-se como ele. Um apóstolo é mais do que um discípulo. É alguém que é reconhecido pelo seu mestre como alguém digno de carregar o nome do seu mestre e de ser enviado para realizar missões em nome do seu mestre, segundo o caráter do seu mestre. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir nossa leitura do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 3 e agora a partir do verso 13. Exatamente no momento em que Jesus sobe a um monte e chama aqueles que ele desejava perto de si. Ele chama aqueles que viriam se tornar então mais tarde os seus apóstolos. Jesus já tinha um grupo de discípulos e continuou tendo um grupo de discípulos. Nós sabemos pelas Escrituras que quando Jesus ressuscitou era em torno de 500 discípulos. Mas ele escolheu alguns, em especial, entre todos esses. Então, ele subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem e eles subiram ao monte com ele. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. Veja que apóstolo é enviado. Essa palavra apóstolo, ela pressupõe isso. É quase como que se a pessoa tivesse uma procuração em nome daquele que o envia para realizar a sua missão. E apóstolo não é uma palavra exclusiva da religião cristã. Nós usamos essa palavra porque vem do grego e está na Bíblia, mas ela é usada também em outros contextos da língua grega para designar pessoas enviadas com uma missão. Só uma curiosidade para você, tem algumas palavras que a gente não entende muito bem o significado, mas tem significado bem amplo. Por exemplo, anjo, né? Você entendemos anjo como um ser celestial. E no idioma grego, a palavra usada para anjo é simplesmente alguém que é um representante, um mensageiro, na verdade, né? O mensageiro, ele é um anjo, ele representa alguém e leva uma mensagem. Então essa palavra, inclusive, é usada aqui na Bíblia muitas vezes para pessoas que são enviadas como mensageiros. Mas vamos seguir e vamos voltar a falar de apóstolos. Ele os chamou para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem e lhes deu autoridade para expulsar demônios. E estes foram os 12 que ele escolheu. Simão, a quem ele chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão, filhos do trovão. Talvez uma alusão a alguma característica da personalidade deles. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Essa lista aqui, quando nós comparamos com outras listas de apóstolos nos evangelhos, nós vamos ver pequenas diferenças, porque haviam pessoas que tinham mais de um nome. Assim como Pedro era Simão, chamado Pedro, e os nomes aparecem sempre, os dois nomes, né, Simão Pedro, alguns, ora são chamados por um nome e ora são chamados pelo outro, mas são de fato a mesma pessoa, como por exemplo, aquele que aqui é chamado de Tadeu, ele é chamado em outro lugar de Judas, e na história da igreja ele é conhecido como Judas Tadeu, os seus dois nomes, né? Então são esses os 12, incluindo o Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Lembra do episódio lá do paralítico? Pois é, temos um outro momento aqui de multidões se ajuntando em torno de uma casa. E logo ele e os discípulos não tinham nem tempo para comer, porque as multidões demandavam muita atenção. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, eles tentaram impedi-lo de continuar, diziam, está fora de si, porque alguém que se deixa estar numa situação dessa, que não tem tempo nem para uma refeição, julgavam eles que ele estava fora de si. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram, vejam que a visão dos familiares era que tudo aquilo estava acontecendo porque Jesus já não estava bem da cabeça, né? Estava fora de si. Mas esses mestres da lei, que eram pessoas que eram estudiosos da Bíblia, eles vieram desde Jerusalém para confrontar Jesus, eles tiveram uma outra opinião sobre ele. Eles viram essas multidões ali, viram Jesus que ele expulsava demônios, viram que ele fazia o bem, mas em vez de terem uma opinião semelhante à da família, que julgavam que ele já estava trabalhando demais, que ele já estava fazendo coisas demais, não. Eles fizeram uma coisa muito diferente. Eles atribuíram a ele maldade. E disseram, é possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Eles não só disseram que Jesus Cristo era uma pessoa má. Eles disseram que ele era um servo das trevas e mais do que isso, que ele era possuído
pelo próprio Beuzebu, Baal-Zebub, o Deus das moscas, o Senhor das moscas, o próprio Satanás. Eles disseram que Jesus Cristo estava fazendo o bem porque ele estava possuído por Satanás e então ele obtinha poder de Satanás para realizar o bem. Lembram que Jesus se entristeceu e se irou e entristeceu quando viu atitudes das pessoas dessa maneira? É muito triste uma pessoa que não consegue ver o bem e se alegrar, e ela ainda enxerga aquilo que ela está olhando para dentro de si, né? Ela enxerga lá fora, mas ela está olhando para dentro de si. Ela vê a própria maldade e aí atribui isso a outras pessoas. Então disseram que Jesus Cristo estava possuído por Satanás. E Jesus o chamou. Jesus é interessante que ele não se oculta, ele não se esquiva dessas conversas. Ele chamou o pessoal, vem cá, vamos conversar. Deixa eu fazer uma comparação. Como é que pode Satanás expulsar Satanás? Como é que é isso, né? Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Porque é isso que eles estavam dizendo, né? Que era pelo poder de Satanás que os demônios eram expulsos. Aí ele faz uma pergunta, quem é que tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Aqui a ideia é quem é o homem forte seria o próprio um demônio, né? Então quem poderia entrar na casa do demônio, que seria uma pessoa possuída por demônio, né? E saquear seus bens, ou seja, quem poderia entrar lá onde havia uma pessoa possuída por um demônio e tomar essa pessoa das trevas? Quem poderia fazer isso? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Ou seja, ele está explicando que o raciocínio está completamente equivocado, está completamente errado, nem mesmo faz sentido. Para derrotar as trevas, o que é necessário é algo mais forte do que as trevas, a luz. E não são as trevas que derrotam as trevas, é a luz que derrota as trevas. Então o Senhor completou, eu lhes digo a verdade. E aqui um texto muito interessante, e talvez uma dúvida sua, uma dúvida de muitas pessoas sobre isso, então preste bastante atenção. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Este é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por espírito impuro. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, eu e você? Será que essa também é uma dúvida sua? Será que você é daquelas pessoas que anda preocupado? Será que eu andei blasfemando contra o Espírito Santo porque esse pecado não tem perdão? Que pecado que será esse, né? Será que eu já o cometi? E na história da igreja, essa dúvida surgiu muitas vezes e a resposta é sempre a mesma. Se alguém está preocupado com isso, com certeza não cometeu esse pecado. Eu vou lhe explicar por quê. Veja o contexto. Veja como é importante a gente sempre ler um texto dentro do texto maior. Se você pensa aqui só o verso 28, 29 e 30, tira do texto, né, e faz disso a sua Bíblia, você vai estar com problemas, porque como interpretar esse texto sozinho? Não pode ser interpretado assim sozinho. Todo o texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto. Tem que ler o que tem antes. Em que livro que ele está, em que história que está acontecendo isso, qual é a cultura da época, como que as pessoas entendiam cada coisa que era dito. E aqui, a discussão é sobre o quê? Sobre os líderes religiosos chamarem Jesus de um homem endemoniado. É essa a questão. Sobre eles atribuírem ao demônio a obra do Espírito Santo. Esse é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É alguém estar com o coração tão obstinadamente voltado contra Deus que chama Deus de diabo, que considera que Deus é o próprio diabo. É alguém que realmente não quer nada com Deus, não quer a sua presença, não quer o seu amor, não lhe quer entregar obediência, não quer entregar o seu serviço. Então, blasfemar contra o Espírito Santo não é algo possível para quem se preocupa em estar fazendo o que é o correto. Se alguém está preocupado, será que eu fiz o mal? Alguém está preocupado, será que eu fiz uma coisa dessa? É porque não fez. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo são pessoas que não dão a mínima para isso, porque estão deliberadamente voltados contra Deus. E sim, pessoas assim existem. Então, nesse ponto aqui da história, lembra que um pouquinho antes ali, né, quando Jesus entrou naquela casa, veio a multidão, a família de Jesus ficou preocupada. Disseram, ele está fora de si, ele não está bem, porque veja, ele não consegue mais nem parar para comer. E depois veio essa discussão toda com os líderes, né? Então, logo em seguida, Marcos retoma o assunto da família
E diz que aí o pessoal veio mesmo, né? A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Porque eles já estavam numa situação, eles estavam preocupados com ele, né? Então foram lá, a mãe e os irmãos. E ficaram do lado de fora, porque não dava para entrar, né? E aí pediram para alguém avisar Jesus para que ele saísse para falar com eles. A preocupação era muito grande, então eles queriam que ele saísse daquele ambiente e viesse para ter uma conversa, para tentar convencer ele a parar, possivelmente, né? Ou se alimentar, enfim, alguma coisa. A preocupação tomava a mãe e os irmãos de Jesus. E tinha muita gente sentada naquela casa ao redor de Jesus Cristo, quando chegou então essa mensagem, né, que alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Então Jesus, ele respondeu com uma pergunta. Esse é um modo muito rabínico de conversar. Responder apresentando uma outra pergunta. Os rabinos, isso faz parte da cultura de Israel, é estimular a inteligência, é estimular o cérebro. E Jesus Cristo usa isso. Ele usa respostas na forma de perguntas, para que a pessoa pense também, para que a pessoa participe do processo de construção da resposta junto com ele. Então ele respondeu, quem é minha mãe? A resposta é uma pergunta. Quem são meus irmãos? Imagine quem trouxe a mensagem, deve ter ficado assim, né? Bom, se o senhor não sabe quem é sua mãe, o que eu vou dizer, né? E então ele apontou, ele olhou ao redor para as pessoas que estavam ali e falou, vejam, esses aqui, eles são a minha mãe e os meus irmãos. E qual o sentido dessa expressão? De Jesus apontar para as pessoas que estavam sentadas com ele ali naquele momento e dizer que eles eram sua mãe e seus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. O parentesco com Jesus, ele aqui não está desprezando a família. Ele está demonstrando que existe um modo de ser tão próximo dele como se é próximo de um parente. É o modo de obedecer a Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Essa é a mensagem dele nesse momento. Ele não despreza a sua família. Ele, diferente disso, ele preza muito os seus discípulos e preza muito as pessoas que o acompanham, que o seguem e que buscam aprender dele. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.